Marcos Silva caminhava pelas ruas de pedra do centro histórico da cidade, carregando sua velha mochila de couro, repleta de livros e cadernos gastos pelo tempo. Aos 32 anos, ele havia se acostumado com os olhares de desdém que recebia diariamente, como faxineiro noturno da prestigiosa Universidade Federal. Marcos era praticamente invisível para professores e estudantes que transitavam pelos corredores durante o dia, quando cruzavam com ele nos poucos momentos em que seus horários coincidiam. Alguns desviavam o olhar, outros sussurravam comentários maldosos, e muitos simplesmente o ignoravam como se ele fosse parte da mobília institucional. Durante anos, Marcos havia desenvolvido uma rotina silenciosa e meticulosa. Chegava sempre às 22 horas em ponto. Vestia seu uniforme azul marinho e começava sua jornada pelos laboratórios de química, salas de aula e bibliotecas, enquanto limpava cada superfície com cuidado quase reverencial. Ele observava as fórmulas matemáticas deixadas nos quadros, lia os fragmentos de textos abandonados sobre as mesas e absorvia conhecimento como uma esponja, ressecada finalmente tocada pela chuva. Sua sede de aprender era insaciável, alimentada por uma inteligência brilhante que nunca havia tido oportunidade de florescer adequadamente, devido às circunstâncias sociais e econômicas que marcaram sua trajetória de vida. Numa noite particularmente fria de junho, enquanto limpava o laboratório de física avançada, Marcos de Porus, com um problema complexo de mecânica quântica rabiscado no quadro pelo professor Dr. Eduardo Mendes, reconhecido nacionalmente por suas pesquisas em física teórica. A equação havia atormentado a turma de pós-graduaca durante toda a semana anterior, e nenhum dos brilhantes estudantes conseguira encontrar uma solução satisfatória. Marcos parou diante do quadro, apoiou o esfregão contra a parede e começou a analisar meticulosamente cada símbolo, cada variável, cada constante física envolvida no problema. Sua mente trabalhou intensamente por mais de uma hora, conectando conceitos que havia aprendido sozinho através de livros emprestados da biblioteca pública e artigos científicos que encontrava abandonados pelos corredores universitários. Quando finalmente compreendeu a estrutura completa do problema, Marcos tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Pegou um pequeno pedaço de giz que havia caído no chão e, com mãos trêmulas, mas determinadas, começou a escrever sua solução ao lado da equação original. Sua caligrafia era cuidadosa e precisa, cada passo matemático, logicamente encadeado ao próximo, revelando um raciocínio sofisticado que poucos suspeitariam existir na mente de um simples funcionário da limpeza. A solução não apenas respondia ao problema proposto, mas também sugeria 3 abordagens alternativas igualmente válidas, demonstrando uma compreensão profunda dos princípios fundamentais da mecânica quântica que impressionaria até mesmo os físicos mais experientes. Na manhã seguinte, o professor Dr. Eduardo Mendes chegou ao laboratório preparado para mais uma aula frustrante sobre o problema insolúvel que havia proposto aos seus estudantes. Sua surpresa foi imensa ao descobrir não apenas uma solução completa e elegante escrita no quadro, mas também as 3 abordagens alternativas que ele próprio não havia considerado. Inicialmente, Eduardo suspeitou que algum colega professor havia visitado seu laboratório durante a noite, mas uma investigação rápida junto aos seguranças revelou que apenas os funcionários da limpeza haviam estado no prédio após o horário regular de funcionamento. A ideia de que a solução pudesse ter vindo de um faxineiro parecia-lhe absolutamente absurda, e ele decidiu investigar mais profundamente o mistério durante as 2 semanas seguintes. Eduardo começou a deixar problemas progressivamente mais complexos nos quadros de diferentes laboratórios, sempre acompanhando discretamente os resultados na manhã seguinte. Para sua crescente admiração e incredulidade, todas as questões eram resolvidas com precisão matemática impecável e criatividade conceitual que rivalizava com o trabalho dos melhores físicos teóricos que ele conhecia. A elegância das soluções e a originalidade das abordagens sugeriam uma mente científica excepcional, capaz de insights profundos que transcendiam o conhecimento meramente técnico e alcançavam o território da verdadeira genialidade intelectual, determinado a descobrir a identidade do misterioso solucionador de problemas. Eduardo decidiu permanecer escondido no laboratório durante uma noite inteira. Às 2 horas da madrugada, ele testemunhou algo que transformaria completamente sua percepção sobre inteligência, potencial humano e preconceitos sociais. Marcos Silva, o faxineiro, que ele havia visto centenas de vezes, sem nunca realmente notar, estava diante do quadro resolvendo uma equação de relatividade geral
com a mesma naturalidade com que outras pessoas resolvem problemas aritméticos básicos. Eduardo observou fascinado durante quase 1 hora, vendo Marcos trabalhar com uma concentração e metodologia que revelavam anos de estudo autodidata e uma paixão genuína pela compreensão dos mistérios fundamentais do universo. Quando Marcos terminou sua solução e se preparava para continuar sua rotina de limpeza, Eduardo saiu de seu esconderijo e se aproximou nervosamente. A conversa que se seguiu foi um momento de revelação mútua que mudaria as vidas de ambos os homens para sempre. Marcos, inicialmente assustado por ter sido descoberto, logo se abriu sobre sua paixão pela física e sua frustração por nunca ter tido oportunidades educacionais adequadas. Eduardo, por sua vez, reconheceu ter encontrado uma das mentes científicas mais brilhantes que já conhecera, independentemente de títulos acadêmicos ou origem social. Naquela noite, nascia uma parceria improvável, que desafiaria todas as convenções e preconceitos estabelecidos no ambiente acadêmico. A transformação na vida de Marcos não aconteceu da noite para o dia, mas começou imediatamente com Eduardo oferecendo-lhe acesso irrestrito à biblioteca universitária, equipamentos de laboratório e, mais importante, mentoramento direto em física teórica. Durante meses, Marcos manteve seu trabalho como faxineiro durante a noite e dedicava suas manhãs e tardes a estudos intensivos sob a orientação de Eduardo. A notícia sobre o faxineiro genial esparrou-se gradualmente pela universidade, gerando reações mistas que variavam da admiração genuína ao ceticismo preconceituoso e até mesmo hostilidade aberta de alguns que se sentiam ameaçados pela quebra das hierarquias sociais estabelecidas. O ponto de virada definitivo ocorreu quando Marcos desenvolveu uma teoria original sobre unificação de forças fundamentais, que não apenas solucionava contradições teóricas existentes, mas também sugeria experimentos práticos para validação empírica. Sua pesquisa, inicialmente desprezada por alguns acadêmicos devido à sua origem não convencional, foi posteriormente reconhecida internacionalmente após passar por rigorosa revisão por pares e ser publicada em uma das mais prestigiosas revistas científicas mundiais. O trabalho de Marcos não apenas revolucionou aspectos fundamentais da física teórica, mas também forçou a comunidade acadêmica a confrontar seus próprios preconceitos sobre inteligência, mérito e oportunidades educacionais. Anos depois, Dr. Marcos Silva tornou-se professor titular da mesma universidade onde outrora fora menosprezado como simples faxineiro. Sua trajetória inspirou mudanças estruturais nas políticas educacionais, criando programas de identificação e desenvolvimento de talentos em comunidades historicamente marginalizadas. Marcos nunca esqueceu suas origens humildes e dedicou grande parte de sua carreira a orientar jovens de backgrounds similares, provando repetidamente que a genialidade intelectual não reconhece barreiras sociais, econômicas ou raciais. O laboratório que Marcos havia limpado durante tantos anos tornou-se seu espaço de trabalho permanente, onde ele desenvolvia pesquisas revolucionárias em física quântica aplicada. Seus estudantes, vindos de todas as origens sociais imagináveis, aprendiam não apenas conceitos científicos avançados, mas também lições profundas sobre perseverança, humildade e a importância de enxergar potencial onde outros veem apenas limitações superficiais. Marcos estabeleceu um fundo de bolsas estudantis especificamente destinado a jovens de comunidades periféricas, garantindo que talentos excepcionais não fossem desperdiçados devido a circunstâncias econômicas desfavoráveis. A transformação de Marcos ecoou muito além dos muros universitários, inspirando documentários internacionais, livros biográficos e conferências motivacionais ao redor do mundo. Sua história particular tornou-se universal, representando milhões de pessoas cujos talentos permanecem ocultos devido a preconceitos sistemáticos e falta de oportunidades adequadas. O impacto de sua descoberta científica original continuou crescendo, influenciando o desenvolvimento de tecnologias avançadas que beneficiariam a humanidade por gerações futuras. Eduardo Mendes, o professor que primeiro reconheceu o gênio oculto em Marcos, também transformou sua própria abordagem educacional, desenvolvendo métodos inovadores para identificar e nutrir inteligências excepcionais, independentemente de sua origem social. Juntos, eles criaram um instituto de pesquisa dedicado exclusivamente a encontrar e desenvolver talentos científicos em comunidades tradicionalmente excluídas
do ambiente acadêmico formal. Sua parceria improvável tornou Z modelo para colaborações futuras que transcenderam barreiras sociais, raciais e econômicas. O legado de Marco Silva estendeu-se, muito além de suas contribuições científicas diretas, representando uma mudança paradigmática na forma como a sociedade reconhece, valoriza e cultiva o potencial humano.